pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Eliana Agassi de Castro essa live ela pertence a um projeto chamado Ser Mais. É um projeto que visa, né, aperfeiçoar, melhorar, expandir, né, a formação do professor, tanto aquele que já está na sala de aula, como aquele que está estudando ainda, fazendo faculdade, ou é aquele ADI, ou aquele que faz pedagogia, aquele que faz letras, faz história, geografia. Então, é para toda essa turma e muito mais que deseja, né, se não estiver já na área da educação, que deseja ingressar e ingressar com sucesso. Porque os assuntos que nós temos desenvolvidos em nossas lives têm sido muito importantes. Tá? Muito importante para a formação humana, para a formação do professor. E cada vez que ele participa de uma live, né? Cada vez que você participa dessa live, de uma live nossa, com certeza você sai uma pessoa diferente, uma pessoa com uma formação melhor, eu diria assim. Então, eu agradeço muito por você estar aqui. Essa live, ela dá direito a um certificado, que pode te ajudar muito lá na frente. Então, eu acho que são muitos presentes, né, que você recebe participando da nossa live. Essa live é resultado de um projeto, né, Ser Mais, como eu já falei, e está em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, que pôde nos dar essa possibilidade, né, e nós estamos muito felizes com isso também. Hoje nós vamos falar sobre a arte de ensinar, de educar. E para isso eu chamei uma grande amiga que eu adoro, que ela é muito especializada em psicologia da educação, ela já fez mestrado nessa área, ela trabalha há muito tempo como professora. O nome dela é Cris Dias, né, Cris? Cristina Dias, estou falando Cris, estou abreviando para o público, né? Mas é Cristina Dias, e ela vai falar um pouquinho sobre todo o trabalho que ela desenvolve, sobre toda a formação que ela tem no momento. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Eliana, tudo bem? Eu fico muito contente de estar aqui do seu lado, você é uma pessoa que eu admiro, e que você, sabe uma daquelas pessoas que fala assim, aquela pessoa nasceu com uma missão de mudar o mundo, assim, de mudar o mundo, mas pelo viés da educação, né? Então, é uma alegria. E também é uma amiga, se eu puder falar, né, que é uma amiga aqui da Moca, assim, eu gosto muito, né, de estarmos juntos na Moca, aí acho que cria um laço, um vínculo, né, uma intimidade. Um laço maior, né, Cris? Para mim, sim, para mim, sim. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua formação, para o público te conhecer um pouco mais. Então, Eliana, eu costumo dizer assim que eu me formei, né, em psicologia em 1994. Eu acho esquisito, porque quando eu faço a conta, eu falo 94. Aí eu conto nos dedos, assim, várias vezes, aí dão 30 anos, mas eu acho muito estranho. Mas isso, Eliana, é para dizer que, assim, há 30 anos atrás, né, eu escolhi a psicologia da educação. Eu gosto muito de ser psicóloga, mas desde que seja, assim, junto com a educação, ou também a psicologia do desenvolvimento, né? Que eu gosto de ver pessoas se desenvolvendo na vida. E depois, Eliana, eu fiz 3 níveis, né, de pós-graduação na área do psicodrama socioeducacional, e o psicodrama é uma psicoterapia da relação, né? Que a gente não analisa as pessoas, mas a gente se relaciona e a gente promove dramatização, jogos cooperativos, né? É muito gostoso ver os educadores em escolas trabalhando em grupo, interagindo. Eu gosto muito. E depois, Eliana, como você falou, em 2008, eu concluí o mestrado, né, na psicologia da educação, e eu estudei o tema do protagonismo juvenil, porque, né, Eliana, eu considero assim, você é uma grande protagonista, né, assim, você tem muitos títulos na sua vida, então você lutou pelo seu protagonismo, né, então, hoje de manhã eu estava falando disso, eu gosto de conviver com pessoas que são protagonistas,
ou que são bem-humoradas, mas que, que dão um propósito para a vida, né, Eliana? É isso. Muito bom, querida, muito bom. E a psicologia da educação, né, que você é professora universitária, e quando eu te conheci, você estava trabalhando bem na área, né? Professora de educação, de psicologia de educação, desculpa. Uhum. E assim, quando você tinha que trabalhar um tema, né, a arte de ensinar, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Quais os temas que você gostava de desenvolver, se é que você se lembra de todos agora, porque a gente vai mudando, nós estamos o tempo todo em transformação, né? Mas como que a psicologia da educação pode ajudar o professor na arte de ensinar, na arte de educar? Como você vê isso? Ah, que boa pergunta, muito boa pergunta. Então, Eliana, eu penso assim, ó, que sempre tem os dois lados da moeda, né? Então, eu acho que, sabe aquela ideia, né, que o professor ele é aquele que ensina, mas ao mesmo tempo ele é o que mais aprende, né? Então, eu gosto de pensar o verbo ensinar, mas quando eu trabalhei 10 anos dando aula em pedagogia e no curso de letras, mas quando eu estacionava meu carro, assim, para ir para a sala de aula, eu pensava assim, nossa, nesta noite eu vim para ensinar, né? A gente leva lá o pendrive, né? O conteúdo da aula no pendrive, mas o que eu gostava mesmo era de aprender com os alunos, né? O que eu posso te dizer que, assim, um diferencial que eu tentei dar para as minhas aulas, que a gente, na psicologia da educação, tem que trabalhar aquele trio, né, dos autores, o Piaget, o Vygotsky e o Vallon. E eu respeito muito todos eles. O meu mestrado foi baseado na teoria do Vygotsky, da interação de pares. Mas, Eliana, eu falava assim, meu Deus, mas a gente tem que aprender para além dos muros da escola, né? Então, Eliana, eu bolei um projeto, assim, que os alunos, eles tinham que trabalhar em grupo e eles tinham um desafio. Eles tinham que levar pelo menos, no mínimo, 2 crianças para passearem em grupo em algum parque ou em algum museu de São Paulo, em algum centro cultural de São Paulo, né? E aí eu falava assim, eu dava um texto ou do Piaget, ou do Vygotsky, ou do Vallon, levava uma lista de lugares culturais de São Paulo e falava assim, vocês podem ir em outros lugares que vocês queiram. E aí, Helena, eu tenho aqui em casa uma coleção, assim, de vários folhetos pedagógicos que os alunos elaboraram desses passeios. Então, é uma longa história, mas o que eu posso te dizer, Psicologia da Educação, sobre os 3 autores, a maioria já conhece. Mas, assim, era encantador, Eliana, porque os meus alunos vinham mais dos extremos da Zona Leste. Então, eles conheciam muito bem o Parque do Carmo, que é um lugar lindo e que eu adoro. Mas eu falava assim, gente, mas existem outros parques. E aí, Helena, eu até brincava com eles, olha, quem for no Parque da Água Branca, ou quem for no Jardim Botânico, e falava assim, olha, a nota já está garantida, é só ir lá, tirar umas fotos, levar as crianças, entregar o trabalho escrito, mas a nota é garantida. Mas é para te dizer, assim, que eles se encantavam tanto de ir nesses parques com as crianças, que eles falavam assim, alguns, Helena, como eles iam de final de semana, algumas alunas, né, adultas da pedagogia, levavam seus maridos, e os maridos reclamavam de ter que ir no domingo, né, fazer o trabalho de faculdade. Mas elas falavam assim, professora, meu marido era o último a querer ir embora, assim, na hora de ir embora eu tinha que puxar o marido, que o marido não queria sair do passeio. E com isso eles criaram, depois um dia eu posso te mostrar, eles criaram vários folhetos pedagógicos desses locais, e para mim foi o diferencial, foi o que eu mais ensinei, mas que mais eu aprendi mesmo, né, Eliana? Não é assim? Então, assim, querida, a arte de ensinar, né? Você citou os 3 grandes teóricos, né? Que ajudam muito na educação, na psicologia da educação, na educação como um todo. E, assim, você acha que a arte, né, de ensinar,
ela se constrói em diferentes ambientes, não é só na sala de aula. É isso. É isso, porque é isso mesmo, exatamente isso, porque, assim, desses lugares que os alunos foram, o lugar mais escolhido por todos os grupos era o Catavento, né, o Museu de Ciências Catavento, aqui em São Paulo, Parque Dom Pedro, que tem lá 4 estações, que dá para aprender muito sobre o meio ambiente, sobre o universo, sobre a natureza, sobre o homem, sobre os animais e tal. Mas fora isso, eles iam nos parques, eles iam nos museus, eles iam no centro cultural. Então, era encantador eles verem que dava para aprender fora da escola. Mas o que eu posso te dizer, respondendo mais especificamente a sua pergunta, é que eu acredito muito, Eliana, o meu mestrado mesmo foi sobre a interação de pares, segundo Vygotsky, que é, o que é a interação de pares, Eliana? É essa coisa gostosa que a gente está fazendo aqui agora. Você me faz boas perguntas que me provoca a pensar para te dar uma resposta consistente. Então, é uma interação. Eu estou aprendendo muito com as suas perguntas, eu sempre aprendi muito com você, eu admiro muito o seu trabalho. E aí, quando o nosso bate-papo terminar, vamos por daqui a 1 hora, mais ou menos, eu vou sair mais enriquecida desse bate-papo. Então, eu acredito, Eliana, nessa questão da zona de desenvolvimento proximal, segundo Vygotsky, mas é um nome tão complexo, né? Sim. Mas o que quer dizer isso? O que o Vygotsky queria dizer? Que uma pessoa mais nova pode aprender com o mais velho, e o mais velho pode aprender com o mais novo, só que naquele assunto. Então, por exemplo, eu tenho 53 anos e tenho 2 filhos, um de 13 anos, o Heitor, e um que você conheceu, pequenininho, né, que é o Guilherme, que ele está com 22 anos, e que, né, um dia ele foi junto com a gente assistir a palestra do José Pacheco. Nossa, lá na PUC, né? Não, lá na PUC. Mas o que quer dizer isso? Que eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Então, quando tem que usar algumas operações no celular, eu me atrapalho muito. Então, as pessoas clicam no Google, e eu falo assim, ei, Guilherme, ei, Heitor, travou aqui, não está funcionando. Os meus Googles humanos são o Guilherme e o Heitor. Então, o Vygotsky dizia isso. Eu, sendo uma pessoa de 50 a mais, posso aprender com o Heitor, que tem 13 anos. Que aí ele vem e fala assim, mãe, deixa que eu faço. Aí faz papapá e te devolve, né? Então, é nisso que eu acredito, que eu posso aprender muito com o Heitor. Ele me ensina muito, mesmo ele tendo 40 anos menos do que eu, né? Ele tem exatamente 13, eu tenho exatamente 53. Ele tem 40 anos a menos, mas ele me ensina muito, muito mesmo. Nossa, muito bacana o seu exemplo, eu gostei bastante. E conheço, sim, conheço o Gui, eu me lembro muito bem dele, do trabalho lá que ele não parava, lembra na PUC? Eu pegar com a caneta, dava umas canetas coloridas para eles. Foi isso. Enquanto a gente assistia a palestra, porque ele era pititico, né? Nossa, grandes lembranças, muito bom mesmo. Cris, por exemplo, na sala de aula, a relação professor-aluno e aluno-professor, como que esse processo de desenvolver a arte de ensinar pode acontecer além esse exemplo que você nos deu dos seus alunos terem saído da sala, levado crianças ao parque, ao museu, né? Você teria mais exemplos para falar sobre isso? Sim. Olha, Eliana, eu vou te dizer que esse tema é o que mais me interessa na vida, né? Eu sempre penso assim numa pirâmide de valores humanos, e na pirâmide dos valores, no topo da minha pirâmide, Eliana, sempre vai estar o vínculo professor-aluno, que é o vínculo que eu mais respeito. Eu adoro ser professora, mas, Eliana, eu também amo ser aluna, né? Que eu fui aluna agora aí no SENAC por quase 2 anos, né? No curso da massoterapia. E como eu me vinculava bem com os meus professores, porque o que eu quero te responder é assim, ó.
Se pensar no Valon, se pensar aqui no Brasil no professor Celso Antunes, no professor Mário Sérgio Cortella, tantos outros professores aqui brasileiros, né? Qualquer autor sempre vai dizer isso. O processo de ensino, ele passa pela afetividade, não é, Eliana? Aquela relação afetividade e aprendizagem. Então, eu sou encantada pelo vínculo de afeto e aprendizagem com os professores. Mas como psicóloga, Eliana, a contribuição que eu quero dar é que, assim, ó, depois da pandemia, está sendo mais, assim, as escolas estão buscando aí o cargo, né, de psicólogo escolar, tanto em escola pública, escola particular, tal. Mas o psicólogo escolar, ele surgiu depois da pandemia por causa do bullying nas escolas, né? Mas, como eu falei, eu escolhi esse tema lá atrás, em 94. Por quê? Onde eu quero chegar para te responder, Eliana? Eu penso assim, que se um professor de qualquer matéria, qualquer disciplina, ele tiver uma boa dose de autoconhecimento, de valores humanos, de ética, se ele tiver, de repente, se ele, né, tiver alguma espiritualidade, se ele não precisa ser um crente, mas se ele acreditar que ele é criatura, que existe Deus, a expressão que se fala namastê, né, na abordagem oriental, namastê é uma palavra esquisita, mas que quer dizer o quê? O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe na Eliana. Então, por isso eu respeito a Eliana. Mas hoje em dia, a gente ouve muita briga, discussão, o professor provocou o aluno, foram para a diretoria, vai para o conselho tutelar, vira uma bola de neve. Eliana, o que eu quero te dizer é assim, ó, eu acho que, por exemplo, para eu dar um exemplo mais concreto, a gente tem que limpar as arestas e não projetar nos nossos alunos as nossas frustrações. Então, por exemplo, eu tive, não é que eu nunca tive, mas eu tive poucos conflitos com os alunos, poucos. Mas uma cena para te responder. Uma vez uma aluna, ela disse assim para mim, você me prejudicou. Nos 10 anos foi uma aluna que me disse isso, você me prejudicou. Aí eu falei para ela, olha, eu jamais te prejudicaria. Eu falei, porque eu quero te aprovar. Aí, carinhosamente, eu falei assim para ela, olha, talvez lá atrás, no passado, na sua história de vida familiar, alguém deve ter te prejudicado. Sem querer, alguém te prejudicou mesmo, acontece com todos nós. Falei, mas alguém que eu não conheço lá atrás te prejudicou. Mas não fui eu falei para ela, eu olhei bem no olho dela e falei assim, eu não conheço essa pessoa que te prejudicou lá atrás, e você está me confundindo com essa pessoa. E eu falei, eu quero você aprovada. Porque, Eliana, quando eu lançava as notas, né, no computador, e quando tinha um aluno assim, reprovado, não reprovado, mas em recuperação, eu ficava mais sentida que o aluno. Eu falava, você acha que o aluno não está nem aí que ele ficou de recuperação? Mas eu ficava sentida. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que limpar, a gente tem que ter, para encerrar, uma boa dose de autoconhecimento. Eu penso, nossa, quando esse problema é um problema meu, e eu não apontar isso para o aluno e querer, de um trauma lá do passado, querer me vingar num aluno. Que eu acho que se fosse dar nome, Eliana, seria a questão da pedagogia da autonomia, né, do Paulo Freire, quando ele fala assim, dentro de um opressor existe um oprimido. Então, tem professores, né, que são oprimidos pela vida, os professores são oprimidos pela vida. Mas quando ele entrar na sala de aula, que essa opressão ele não pode levar para a sala de aula e falar, vou me vingar no aluno, porque o aluno está mais vulnerável do que eu, né? É uma longa história, mas eu acho que requer muita dose de autoconhecimento. Cris, muito interessante, né? Porque eu tenho até um livro do mestrado, que é as narrativas autobiográficas, né? É a formação de professores através, né, das narrativas autobiográficas. E é muito legal, porque pelas narrativas, eles se encontram.
Eles veem em que momento eles tiveram um problema na infância, né? E que ele pode estar tendo agora com o aluno, porque ele pode estar trazendo aquilo, né? E está repassando. Né? Então, muito, muito bacana isso que você acabou de falar. Você acha, Cris, eu acho que você já me deixou bem claro que sim, mas você acha que ser um bom professor, para que possa desenvolver, né, a arte de ensinar, que é aquele processo contínuo, onde você pensa a cada momento na sala de aula, como que você pode ajudar o aluno, você já falou disso agora, achei muito interessante, mas você acha que existem alunos, né, que deveriam, já neste momento, repensar a maneira de eles serem? Alunos, tá? Alunos de pedagogia, alunos de letras, alunos de história, sim, são os futuros professores, tá? Como que você acha que eles poderiam já se né, ajudarem, vamos dizer assim, para que o processo na sala de aula, né, contribuísse para que o aluno pudesse ter um bom aprendizado, pudesse absorver de uma certa forma e ter uma boa educação. Como você vê isso? Eu acho a sua pergunta maravilhosa, né? Muito boa e muito necessária e muito atual. Então, vou me esforçar aqui para responder. Eu penso assim, Eliana, que, sabe, agora que teve dia 20 de novembro, né, o feriado da consciência negra, e tem aquela frase, né, famosa do Mandela, né, quando diz assim, o ser humano, ele não aprendeu a odiar, né, ele não nasceu aprendendo a odiar, então, se ele não nasceu aprendendo a odiar, ele também pode ser ensinado a amar. Então, o que eu vejo é que, assim, são os estímulos, Eliana, são os exemplos, no comportamento. Por exemplo, assim, como eu te falei, de filhos ou de alunos. Um exemplo muito, muito breve, assim, o meu filho, o Guilherme, de 22 anos, ele está namorando pela primeira vez, tal, então, às vezes a gente briga um pouquinho, assim, né, a gente discorda, assim, tem uns atritos, assim, por causa do horário que chega em casa, não sei o que lá. Mas um dia desses, ele foi passar umas tarefas para o Heitor. Eliana, eu saí de perto, assim, porque ele foi dar umas instruções para o Heitor, ele falou igualzinho o jeito que eu falo, igualzinho. E eu sou de fazer listinha no papel. Aí ele pegou o papel, aí ele falou assim para o Heitor, olha, você vai fazer isso, 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 e escreveu aqui embaixo, eu te amo. Aí eu saí de perto, porque eu falei assim, meu Deus do céu, o Guilherme está mais ou menos de mal de mim, ele me critica muito, só que ele está agindo exatamente como eu sempre agi com ele. E a única diferença é que o Heitor fez todas as tarefas, né? Porque aqui embaixo estava escrito bem grande assim, eu te amo. Aí eu falei, nossa, Heitor, quando eu peço para você fazer, você reclama, mas o Guilherme pôs um grandão, eu te amo aqui, então você fez todas as tarefas de casa, né, sem reclamar. Então, Eliana, foi tão curioso isso, mas é para dizer assim, que não é nas palavras que eu fiquei educando, e que também não foi na teoria, né, mas nas entrelinhas, quando a gente admira muito alguém, né, Eliana, a gente imita. Então, eu penso assim, mesmo que a gente não confesse, né, a gente é osso duro de roer, não dá o braço a torcer, a gente não confessa. Mas naquele momento, o Guilherme mostrou que eu tinha ensinado ele de alguma maneira. Eu acho que com os alunos é a mesma coisa. O aluno pode dizer, eu não gosto daquele professor de matemática, eu não gosto daquele professor de geografia, mas nas entrelinhas o professor ensina algum comportamento para ele. Eu penso isso, quando a gente admira, a gente repete, né? Agora, Eliana, eu acho que, assim, que o mundo está um lugar hostil, está um mundo de hostilidade. Então, por exemplo, mesmo hoje de manhã, só vou falar isso e encerrar. Hoje de manhã eu estava com uma amiga, que ela é avó,
E ela me contou que o netinho dela deve ter uns 6 aninhos de idade, mas ela falou que o netinho, dentro da escola, que o menino estuda, tem uma capela, e eles foram para a capela e tinha umas almofadas, e a professora falou assim, vocês vão sentar nas almofadas para a gente fazer uma oração na capela, não sei o quê. E aí um coleguinha pegou a almofada e bateu no olho dele, né? E machucou o olho, teve que ir para o pronto-socorro. E eu acabei de ouvir essa história agora mesmo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, é uma criança de 6 anos, né? Que vai para uma capela, assim, um lugar que simplesmente precisa ele não precisa ser da religião, mas precisa de respeito, de silêncio, de se comportar. A almofada é um objeto ali para sentar. Então o menino já bateu no olho do outro, já agrediu. E com certeza, assim, aonde foi que ele aprendeu isso, né? Aonde foi que ele aprendeu? E como é que a gente pode reverter isso? Assim, eu acho que quando a gente recebe afeto, agora que eu fiz o curso da massoterapia, quando a gente recebe afeto, carinho na pele, é sinestésico, fica marcado na pele. Eu recebi afeto, eu posso oferecer afeto. Mas se eu recebo arranhão, espinho frio, eu passo a transmitir isso também, né? Então, é uma luta nossa, é uma luta para levar para a afetividade, para levar para a comunicação pacífica. Cris, e como você vê isso com relação aos pais? Com relação à participação dos pais nesse processo afetivo que você está falando e que eu considero muito importante. Porém, os pais estão distantes disso. Claro, nem todos, toda regra tem exceção, mas eles estão distantes, né? Então, na escola, como conseguir envolvê-lo, né? Envolvê-los de uma forma que eles tenham uma forte participação nesse processo, no processo de educar. Uhum. Então, Eliana, a pergunta é ótima mesmo. Agora mesmo de manhã, eu vi um vídeo que estão circulando sobre essa questão do uso do celular na escola, né? De proibir o uso do celular na escola. E tem um vídeo que eu posso até te enviar, que está circulando, que é muito comovente, porque, assim, é o Ari Fontoura, enquanto um idoso, com um adulto do lado dele, o adulto está o tempo todo, está com ele numa praça e está no celular. E aí o idoso, né, no papel da Ari Fontoura, vê um coelhinho e pergunta, o que é aquilo? Ah, é um coelho. O que é aquilo? É um coelho. E fica lá um tempão. E depois o filho pega um livro e lê um poema que mostra a atitude que o filho estava tendo. O filho estava com ele numa praça, céu aberto, sentado num banco, eles poderiam estar se relacionando, conversando, apreciando ali a natureza, mas só que o filho estava o tempo todo no celular. E depois começa a responder rispidamente, é um coelho, eu já disse que é um coelho. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, me preocupa a sua pergunta, sobre os pais, porque eu frequento muito parques e eu fico triste quando eu vejo que tem um adulto num parque ou numa praça e que esse adulto está no celular e que às vezes está com criancinha bem pequenininha. Então, eu não tenho uma resposta ideal, eu tenho uma resposta assim, de lamentação. Eu lamento quando eu vejo um adulto no celular na praça, com o celular na mão e a criança do lado. Eu falo, meu Deus do céu, podia estar interagindo com essa criança, podia estar aprendendo com essa criança, podia estar, brincando de corre-corre, pega-pega, esconde-esconde, o que fosse, né, o lúdico. Eu só lamento. Não, Cris, e outra coisa, isso já acontece nos restaurantes também, né? Tá sentado o papai, a mamãe e a criança, e todos os três com celular. Então, né? Todos os três usando celulares, né? Então, a gente vê que realmente essa questão da interação acaba ficando, de uma certa forma, carente, né? Às vezes os pais não conseguem nem conhecer direito o filho, né? Porque no momento em que eles poderiam estar fazendo alguma coisa com os filhos, eles estão no celular.
Eu acho que isso é um problema muito presente na nossa vida, né? E que dificulta o professor a desenvolver um bom trabalho, né? Porque fica, vamos dizer assim, uma antagonia, né? Entre uma situação e outra. Porque aqui o professor quer que o aluno esteja 100% na sala de aula, procurando entender, aprender o conteúdo que está sendo desenvolvido naquele momento. Sim, né? Só que ele estava acostumado a ficar com o papai e com a mamãe, que tanto faz como tanto fez, né? Ele está lá no celular, então o que eles disserem não terá muita importância, porque o importante para ele é estar no celular. Sim, Eliana, assim, sobre isso, né, por exemplo, eu gosto muito de assistir o programa Provoca, do Marcelo Taz, na TV Cultura. E teve um dia desses, ele estava com um entrevistado, um filósofo, e foi tão engraçado, porque o Marcelo Taz perguntou no início do programa, e depois lá no final, depois quando ele pergunta, né, o que é a vida, que é a última pergunta, né, do programa, aí, depois disso, nos bastidores, assim, né, quando filma eles conversando, ele perguntou para o filósofo assim, olha, a gente vai fazer aqui o programa, você é filósofo, estudou a vida inteira, mas tem alguém lá em casa assistindo o programa e que está passando o dedinho pelo celular enquanto a gente está aqui na entrevista. Aí ele perguntou para o filósofo, como você se sente, né? E aí o filósofo disse, olha, eu lamento, porque essa pessoa que está ouvindo a gente, mas está no celular, ela pensa que ela está ganhando tempo, porque ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou assim, mas eu estou aqui me esforçando. Ele falou assim, eu tento te dar a melhor pergunta, eu gesticulo, eu canto música, eu faço poesia. Ele falou assim, eu me esforço, porque ele é professor também, né, universitário. Ele falou assim, quando eu estou em sala de aula, ele falou, eu gesticulo, eu me esforço, eu faço piada, eu me esforço. Ele falou assim, mas se o cara está aqui, é um engano, ele pensa que ele está sendo esperto, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas ele está perdendo. É um engano, é um desvio. Me imagina eu conversando com você aqui. Enquanto eu acho, pensei, que legal, enquanto ela fala, deixa eu ver aqui. Eu penso que estou sendo esperta, mas o que eu estou mesmo é desperdiçando a sua companhia. Então, esse desperdício é o que me comove. Esse desperdício me dói no coração. Não poderíamos dizer também que isso é um excesso de ansiedade? Total. Total, né, Eliana? Porque aí a questão, né, Eliana, sabe aquela expressão, atenção plena? Quando eu estou com a Eliana, eu estou aprendendo com a Eliana. Então, se a gente está aqui conversando e a gente lembrou de coisas lá quando o Guilherme era criança, na PUC, na palestra do José Pacheco, porque a gente estava inteira aquele dia na palestra. Você lembra que a gente foi na banca de jornal, você pegou as canetinhas, deu para o Guilherme, porque você estava inteira ali, você estava com a atenção plena. Como você estava com a atenção plena, você tem memória. Mas, assim, se a gente está no celular, é porque a gente não quer estar aqui agora, né? É o encontro. O nosso encontro perde qualidade, porque eu não estou aqui agora, eu já quero estar lá no futuro. Então, essa tentativa de querer estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? É cruel. É cruel. Forma, né, Cris? De uma certa forma, não vive o presente, né? Não vive. Porque o presente é a única coisa de verdadeiro que nós temos no momento. Né? É algo que está acontecendo. O futuro nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mesmo que tenhamos essa ansiedade maluca, né, excessiva, mas o futuro está no futuro, né? Nós estamos aqui agora. Então, se eu estou conversando com você ali no celular o tempo todo, eu não estou aproveitando o meu presente. É um desperdício também de tempo. Eu vejo assim, né? Porque se eu não estou aproveitando o meu presente, o meu momento atual, né, isso nunca mais vai voltar. Isso né? Esse nosso bate-papo nunca mais vai voltar dessa forma.
A gente vai fazer outros bate-papos para falarmos de outros assuntos, mas deste não mais, né? Então, se eu não me envolvo naquilo que está acontecendo naquele momento, eu estou desperdiçando o meu tempo, a minha vida. E é muito precioso, né? Para que desperdiçamos. Sabe? Ele é muito mais importante que a vida em si, porque o tempo é a vida, né? Eliana, muito importante isso que você falou. Eu vou tentar falar bem objetivamente, sim. Quando eu quero ensinar os meus filhos e os meus alunos, eu sempre pergunto assim para eles, qual é o seu valor de vida principal? Qual é o valor mais inestimável para você, né? E quando eu perguntava isso para os alunos, alguns nem sabiam responder. Quando você fala assim, valor, eles falavam assim, professora, valor, o que é isso, né? Mas o que eu quero te dizer assim, eu digo para os meus alunos e filhos, olha, um valor que a gente precisa aprender é esperar. Porque quando a gente manda o WhatsApp, se a pessoa não responde imediatamente, já vai criando fantasias na nossa cabeça, né? Porque fez a gente ter pressa. Sim. Mas eu acho que saber esperar é a melhor coisa. Eu quero te falar em menos de um minuto, ó. Não, pode falar, que depois eu quero falar sobre esse livro. Ah, muito bom. Você deve conhecê-lo, né? Eu tenho. Ele escreveu essa teoria toda, né, enquanto, né, estava no campo de concentração, né, em Auschwitz. Isso. E o sentido da vida, ele percebia, ele pôde estudar cada um, naquele momento, qual era o sentido que ele dava ou não para a vida. Ele até escreveu, acho que é pomoterapia, eu preciso ver o nome aqui. Sim. Mas por conta dessas observações. E também o quanto é importante o ser humano viver, né, com o sentido da vida, aquilo que ele dá para a vida dele, muito, muito claro. Isso. Porque senão realmente ele se perde. Isso, Eu acho que está faltando muito hoje, né, Cris? Sim, esse é um dos autores, né, que começou, um dos primeiros autores que começou a falar sobre a resiliência, né? Eu tenho o livro dele aqui, mas eu tenho uma amiga também que é psicóloga, que estudou bastante esse livro, mas quando a gente tem relação de conflitos, ela sempre pergunta isso, mas qual é o sentido? Teve um conflito, o que esse conflito te ensinou? Né? Não é só ficar bravo, não é só ficar com a raiva, não é só reagir, não é? E disso que você estava falando, né, Eliana, do excesso da ansiedade, da pressa. Vê se faz sentido para você, Eliana, em menos de um minuto. A gente foi até a praia agora no feriado, e aí para voltar, na Imigrantes, né, quando volta de feriado, Imigrantes forma congestionamento. Aí meu filho já estava no celular assim, vendo, eu vou ver um outro caminho, outro caminho. Eu falei assim, meu filho, fica calmo. Eu falei para ele, olha, eu sou uma pessoa de 50 a mais. Eu falei, eu ia na infância para a Praia Grande, quando tinha Ponte Pêncil. E quando tinha Ponte Pêncil na Praia Grande, ali em São Vicente, Eliana, não sei se você frequentou assim, mas assim, os carros paravam, todas as pessoas desciam do carro, porque a ponte era só uns carros que iam, né? Depois abria só os que voltavam. A gente descia todo mundo do carro. E eu adorava comprar queijadinha de praia, assim, via aquelas mulheres negras com a cesta de vime, vendendo queijadinha. Eu falava assim, eu vou comer queijadinha de praia. Eu falei para ele, olha, eu sou uma pessoa 50 a mais, eu vivia a Ponte Pêncil. Então, a gente parava ali já na região de São Vicente e esperava. Eu falei assim, eu tenho que ver no celular um outro caminho, um desvio. E a gente saiu da praia agora, domingo, 3h30 da tarde. Ele falou assim, a gente vai chegar em casa meia-noite. Eu falei, a gente não vai chegar meia-noite. A gente vai chegar às 6h30, porque feriado na volta da praia dá 3 horas. Saiu 3h30, vai chegar às 6h30. Fica calmo, meia-noite ainda tem chão. Eliana, a gente chegou às 6h35. Claro, a viagem é cansativa, mas eu falei assim, mas está tudo bem. Mas porque eu aprendi este sentido de esperar. Só que os jovens, eles estão já vendo ali outro caminho dentro daquele carro.
Eu falei, gente, qual é o sentido disso? Dessa ansiedade exacerbada, né, Eliana? Se você me perguntar, eu acho que os jovens, o que eles precisam? Duas coisas, ó, aprender a esperar e aprender a se frustrar. A frustração educa a gente, né, Eliana? Oh, sim. E a gente nunca mais esquece do que aprendeu, né, com ela. É isso, é isso. Bom, Cris, é assim, nossa, adorei falar com você, já estamos aí mais de quase 50 minutos falando, é muito legal, você tem sempre muito conteúdo para nos passar, para passar para o nosso público, para os nossos alunos, né, os nossos alunos virtuais. E, olha, você falou um pouco sobre autoconhecimento. Aí eu gostaria de saber se você gostaria de participar de uma outra live para falar de autoconhecimento. Eu gostaria muito, Eliana, muito mesmo. Porque eu gosto desse triângulo, o autoconhecimento, a autoestima e a autoavaliação, sabe? É só isso, assim, hoje em dia as pessoas estão muito nas curtidas, a ansiedade vem, né, as angústias vêm, porque assim, quantas pessoas curtiram a minha foto? Mas eu acho que tem assim, na curtir a foto, tem a minha autoimagem, né? Quantas vezes o outro viu a minha autoimagem e gostou, e curtiu? Que aí passa pelo autoconhecimento, mas que eu acho que o grande X da questão é a autoavaliação. Nossa, que ótimo! Melhor, você vai falar sobre tudo isso, tá? Bom, então, em breve a gente vai falar com você para a gente marcar um novo encontro. Tá bom. Cris, muito obrigada, adorei, você sempre maravilhosa, sempre me ensina muito, e foi um prazer muito grande te receber aqui hoje. Muito obrigada de coração. Eu que te agradeço, foi uma interação de pares, com licença para dizer que foi uma interação moquense, então tem um aconchego, mas é uma admiração em via de mão dupla, só por isso que o bate-papo deu certo. É verdade. Tá bom, querida. Um beijo bem gostoso, um beijo nos teus filhos, no seu marido, tá bom? E até breve. Até, obrigada. Obrigada, Até. tchau. Tchau.